Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui com a gente, com mais um Conversa Fiada da Nação. É, estamos aqui de volta, firmes e fortes. Não vou dizer felizes, né, com o resultado de ontem, porque passou perto, ó, muito perto. Mas quando a gente olha para nossa temporada como um todo, não tem como dizer que não foi maravilhosa. Então, vamos falar disso hoje e muito mais, mas antes gostaria de pedir a vocês que curtam os nossos conteúdos, que se inscrevam no nosso canal. Falta pouquinho, gente, para a gente atingir a meta de 500 inscritos. E não deixem também de ativar o sininho de notificação para sempre lembrar vocês quando a gente colocar um programinha novo no ar, Com certo? prazer, com prazer. Isso aí, faz as vezes do Carioca Bolado que não pôde estar aqui com a gente, e nem o Marani. Isso aí, meus amigos. Jogo de time grande, né? Flamengo ontem, na minha opinião, jogou como gente grande. O Luiz Henrique, que é o técnico do PSG, falou que o Flamengo jogaria com tranquilidade na Europa contra os grandes lá, um nível que jogou ontem. E eu fiquei muito feliz com a nossa performance. Pena que no final ali, no pênalti, as coisas não saíram como a gente esperava, né? Diferente do que aconteceu na Libertadores, que a gente foi exemplar nas cobranças de pênalti. Acho que os melhores batedores acabaram sendo substituídos aí durante a partida. Queria ouvir um pouco de vocês, como é que está o sentimento, Marcelo, como é que foi lá também no estádio, se você encontrou a turma lá, vamos lá. Olá, Jean, Júnior, amigos, aqui na ausência dos nossos companheiros, Marane e João. Gente, a expectativa estava grande, a tensão no estádio. Eu não sei, disseram que esse estádio tem capacidade de 42 mil pessoas, mas anunciaram 45 mil espectadores, eu não estou entendendo mais nada. E tinha lugar pra caramba no estádio ainda. Não consegui entender muito bem o que aconteceu lá, não. Muita gente realmente, tanto na entrada quanto na saída, os metrôs, uma loucura. Mas voltando aqui para o jogo, é, passamos por um teste, mais um dos testes de jogos contra europeus. Eles sentiram dificuldade, acharam um gol que a gente pode estar comentando aqui. Ao meu ver, se o Rossi não coloca a mão ali, não sobraria para o adversário fazer o gol. Mas foi bom o jogo. Erramos um pouco mais do que deveríamos errar também. A pressão é grande, é diferente. É diferente de tudo que a gente vê no Brasil. O nível realmente é outro, não dá para negar. O investimento é outro. Eu estava ouvindo hoje também alguns podcastzinhos, alguns youtubers falando aqui. Parece-me que o investimento do time francês é de 5 vezes maior que o brasileiro, que o Flamengo. Então, assim. É isso mesmo. Então, quando a gente se coloca no brasileiro, eu até brinquei ontem, né? Contra um Chapecoense, contra um Figueirense. Nem vou falar aqui de Mirassol, porque o que o Mirassol fez esse ano não tem como comparar com nada, né? Mas vamos falar de tamanho. A gente vai falar assim: olha o que a gente gasta e o que esses outros times gastam. A gente já se sente na obrigação realmente de vencer e fazer diferente. E Uhum. os caras não fizeram diferente também. É isso aí: é tamanho, é investimento e é futebol. Mas passamos por primeiro tempo, segundo tempo, prorrogação e nos pênaltis, infelizmente, alguns dizem ser loteria, outros dizem ser perna, concentração. O goleiro defendeu a primeira, tirou um pouco da concentração e assim por diante. Foram felizes, mesmo perdendo dois pênaltis. Mesmo perdendo os dois pênaltis, que o Júnior falou que Rossi pegaria, independentemente de nós teríamos feito a nossa parte, teríamos saído campeões. Mas nós fizemos um bom jogo no geral, sendo elogiado por todos os comentaristas, todos que eu assisti, até por jogadores de times adversários, ex-jogadores de times adversários. Então, é, valeu a pena realmente, foi um ano maravilhoso. Poderia ter sido um inesquecível com esse título. Xinguei bastante, retruquei na hora. Falei, pô, se fosse para perder, eu preferiria ter perdido durante o jogo e não perder nos pênaltis do jeito que nós perdemos. Mas eu acho que não.
voltando aqui com a cabeça mais fria, eu prefiro empatar assim e mostrar nossa força e perder nos pênaltis. Faz parte. É isso aí, É. Júnior, vamos lá. O Marcelão, você comentou do pênalti, né, que o PSG perdeu. O pênalti do Dembélé me lembrou do Roberto Baggio na Copa de 94, a hora que ele bateu aquele chutão para fora ali. Eu falei, Nossa, nossa. parente dele. Na hora eu falei assim, acho que é um presságio aqui de coisas boas que. Ele Mas matou enfim. alguém lá atrás. Os presságios foram acontecendo durante o jogo, né? É. E aí, Júnior, como é que foi assistir aí? Você assistiu com quem esse jogo? Então, nós assistimos aqui. Bom dia aí, Jean, Marcelo, amigos rubro-negros. Assisti aqui com o pessoal no escritório e foi bacana. Pessoal, um é santista, outro palmeirense, todos eles aqui torcendo pelo Flamengo. Pode ter certeza, né? Mas é aquilo que a gente já imaginava, né, Jean? No pré-jogo a gente conversou bastante sobre o time do PSG. Sabíamos como eles iriam atuar com e sem a bola e não mudou, né? Eles levaram muito a sério o jogo, coisa que eu acho que o Liverpool em 2019 entrou diferente em campo e foi ascendendo devagarzinho, né? E eu acho que o PSG já entrou focado. O Luiz Henrique falou que faria isso e fez. Os jogadores, acho que deram sangue dentro de campo, fizeram todo o trabalho que eles vêm fazendo, tático e técnico, ser exercido, né, à risca. Você viu o tanto de dificuldade que a gente tinha, porque a gente é um time que faz esse trabalho de tirar em cima, né, de fazer, de apertar o adversário, né, quando a gente está aqui no Brasil ou na América do Sul. E aí o trabalho inverso, aquilo que, né, o PSG fez conosco ontem, o grau de dificuldade que a gente tem para sair dessa marcação pressão. Suportamos bem, né, esses 15, 20 primeiros minutos do jogo, para tentar equilibrar, pelo menos nivelar o batimento cardíaco, né, digamos assim, porque no começo, na hora que você entra e você começa a ter aquele abafa, é muito difícil. Você não consegue, às vezes, acreditar que você pode. Essa é a minha opinião. E aí tomamos um gol infeliz, como o Marcelo falou. Acho que até acho que o Rossi foi cair para tentar fazer uma parede, proteger a bola, e no final acho que ele se assustou com o Kivara chegando e colocou a mão na bola e deu passe, né? Deu um baita passe para o Kivara, né, fazer o gol. Mas, de uma maneira geral, depois o time foi evoluindo. Eu acho que sabia que tinha que sair, tinha que jogar, né? Os jogadores começaram a acreditar e falar, pô, vamos começar a jogar que a gente também pode, né? A gente também tem um esquema de jogo, a gente tem treinamento, a gente conversou antes de entrar em campo, sabíamos de tudo isso e o jogo começou a evoluir. Obviamente que ao longo de toda a partida percebe que o PSG é muito mais equilibrado, né? Mais denso do que o Flamengo. É normal, é um time, como o Marcelo falou, 5 vezes mais caro. Não é brincadeira você ter aquele meio de campo deles, que o Vitinha como volante, de repente joga de ponta, né? Joga de ponta esquerda, joga de ponta direita. É uma loucura, ele passeia no campo, né? Então, assim, acho que a gente jogou, incorporou o espírito do Flamengo. A gente viu que precisávamos aí no segundo tempo, até mesmo na prorrogação, entrar de cabeça, dar carrinho, jogar o corpo. Cara, maravilhoso ver isso. Fazia muito tempo que eu não via esse exercício de um pelo outro, cara. É bonito Uhum. de ver. E eu É. acho que é isso que chamou a atenção de todo mundo aqui no Brasil, né? Como o Marcelo falou, dos adversários, dos ex-jogadores, dos repórteres. O time se doou um pelo outro, se doou pela nossa nação. Então, isso é muito legal. Eles também sentiram que teria que ser assim. Ou a gente ganharia numa bola isolada, né? Numa falta alçada na área, num escanteio, porque
não seria fácil duelar, né, de frente, né? Então, assim, o nosso sentimento só fica pior, digamos, pela derrota, porque quando a gente vai para uma penalidade, a gente pensa assim, pô, se a gente aguentou até aqui, é Nos agora, pênaltis é a nossa maior chance é de agora. conseguir, né? E, infelizmente, não conseguimos converter. Eu acho que abrimos muito bem com o De La Cruz, cara. Vou falar em De La Cruz, ele entrou muito bem no jogo, deu uma dinâmica diferente, acelerou a bola nas diagonais, cara, roubou bola, Uhum. acertou os passes. Cara, impressionante como ele entrou bem no jogo. Pegou a bola do primeiro pênalti, foi lá, meteu, fez o gol, né? E eu acho que assim, no segundo pênalti nosso que a gente perdeu, o, os jogadores, acho que no segundo pênalti que a gente perdeu, os jogadores já começaram a olhar para o goleiro como um adversário, né? Não pensou naquilo, eu preciso converter, mas olhava para o goleiro daquele tamanho que já tinha pego 2 gols, foi aí que a gente acabou de sucumbir mesmo, entregando os outros dois. Parece que ele hipnotizou os nossos jogadores. Acho que essa é a palavra, porque o pênalti do Pedro, o pênalti do Léo, cara, a gente sabe, eles acabaram de ver o Gabigol batendo um pênalti agora contra o Corinthians, né? Escolhe o canto, bate com força. Se for mérito do goleiro, ele vai pegar. Foi o que aconteceu com o Luiz Araújo. Ele bateu Exato. forte e o goleiro defendeu, cara. Tava confiante. O goleiro falou: eu vou catar. E catou. Acabou, né? Mas, enfim, é só orgulho, é só assim, como você disse, não é. A gente não pode falar que está feliz, mas a gente está muito orgulhoso e contente pela atuação, pela representação do nosso time no Mundial. Estamos chegando perto, Jean. Com certeza a gente vem mais forte o ano que vem. Teremos mudanças, nós vamos vir mais parrudos, vamos conquistar de novo a América e nós vamos voltar lá para buscar esse troféu, tá? Tá bom. Rapaz, eu achei que o Júnior não ia parar de falar, né, Marcelo? Que É, ele tá tá, bom, né? tá empolgado hoje. Mas vamos lá. Aproveitando que a galera tá assistindo a gente aqui, apesar de ontem ter sido o último jogo do Flamengo na temporada, eu queria dizer a vocês que a gente vai continuar produzindo conteúdos. Nós vamos falar aqui de retrospectiva 2025, vamos tentar contar toda essa história do Flamengo e do Conversa Fiada também, que começamos esse ano, né? Vamos também falar da janela de transferência. Até ajudem a gente, se vocês puderem, a dar um nome para esse bloco, que nós vamos falar aí de compra e venda de jogadores. Acho que é legal também essa interação. Então, ajudem a gente a escolher, a batizar esse programa. Tragam nos comentários aí ideias para a gente poder colocar. Vamos também trazer mais programas do Flamengo Amor Sem Fronteiras. Então, assim, fiquem tranquilos que até a volta dos jogos aí nós vamos ter bastante conversa fiada para vocês, tá bom? E se você tá curtindo tudo que a gente está fazendo, vai lá, dê um like, se inscrevam. Tá faltando pouco para a gente poder atingir a nossa meta. Ative o sininho de notificação, Com prazer, com com prazer, prazer. e ajudem a gente. Turma, eu fazendo um resumo aqui, eu acho que dos meus sentimentos, né? Fiquei bastante frustrado ontem, como o Júnior comentou, né? Pô, chegamos, duelamos aí em alto nível durante os 90 minutos, mais a prorrogação. E aí nos pênaltis, que é onde a gente consegue igualar mais as nossas chances. Temos um goleiro que é famoso por pegar pênaltis, né? E eu falei, pensei comigo, ele vai se redimir aí nas cobranças da falha que para mim foi uma falha dele no gol. Duas falhas, né? Uma acabou o gol não sendo validado, graças a Deus. Tá fazendo um parênteses, lembrei do Bayern, do jogo com o Bayern naquele momento. Eu falei, não é possível que vai repetir a dose que a gente teve com o Bayern. Mas aí não foi gol, e aí depois teve a outra falha. E eu falei assim: nos pênaltis ele vai se redimir, a gente vai sair campeões isso aí. Mas não foi dessa vez. Deus não quis que fosse assim. O time lutou,
time se empenhou, jogou muita bola. Acho que por mais que a gente perceba o Paris numa rotação muito alta o tempo todo, aquele Vitinha incansável, o Nuno Fernandes, que eu acho que é o lateral também incansável, os caras assim, até o Marquinhos me surpreendeu, juro para vocês. A gente só consegue comparar o Marquinhos quando a gente está muito mais próximo dos nossos jogadores que a gente acompanha mais no dia a dia. O quanto que o Marquinhos, cara, ele consegue recuperar, ele é rápido, né? Então, me surpreendeu também. O time do Paris é uma máquina, realmente, de correr, de intensidade, de soluções de jogo. Os caras, cada hora eles mudam. Você viu que taticamente eles ficam com dinâmicas diferentes durante o jogo. Mas, assim, fiquei frustrado com o resultado, mas quando eu olho a jornada, e até trouxe esse fundo de tela aqui para representar isso, o quanto que a gente ganhou esse ano. É impressionante. Se a gente olhar ainda os últimos 12 meses, um recorte, finalzinho de 24, com a Copa do Brasil, que está aqui, em algum desses aqui. Depois veio a Supercopa, que a gente foi campeão, ganhamos o Carioca, ganhamos a Libertadores, ganhamos o Brasileirão, aí ganhamos o Derby das Américas, ganhamos o Challenger, que foi contra o Pirâmides. Cara, e jogamos o Mundial em alto nível, fizemos uma apresentação de gala contra o Chelsea. Então, assim, motivos só de orgulho dentro de campo. E aí, quando a gente fala fora de campo, pô, o time também deu show de bola em receita, em Flamengo TV com uma nova roupagem super legal, tá acompanhando, contratou João Guilherme, Dani, Falso 9, a galera tá mandando super bem nos programas. É, Flamengo, o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro, quase o dobro do segundo colocado em termos de valores. Então, assim, é para encher de orgulho. Fizemos uma janela de contratações esplêndida no meio do ano, né? Jorginho, Saul, Samuel Lino e assim vai. Então, para mim, cara, assim, estou muito orgulhoso e me senti muito bem representado pelo Flamengo durante essa nossa jornada de 2025. Que gosto que foi torcer para o Flamengo, muito. Eu queria bater palma, finalmente, tanto para toda a diretoria, para a equipe do Flamengo, para todos os funcionários, elenco do jogador, mas especialmente também para o Felipe Luiz. Que técnico, cara. E assim, ele está só começando, ele tem um teto ainda para crescer gigante. Então, que renovem logo, que hoje ia ter uma reunião, né, com ele, Boto e o BAP, para poder tentar bater o martelo, que eles renovem logo e No que a avião, né, gente... Jean? No avião. É no avião? Ah, não sei, né? Porque eles estão voando hoje, né? Mas Não, deve ser no avião. Essa conversa já deve começar no avião. não, mas saiu na coletiva que ia ser hoje. Ah, é, já deve estar É, rolando. deve estar rolando. E é isso, tô bastante feliz com tudo e que a gente realmente agora aproveite essa nova janela com dinheiro no caixa e façam boas mudanças, né? Que a gente dispense ou venda os jogadores que realmente a gente não vai aproveitar e que não foram aproveitados esse ano e que a gente contrate aí peças cirúrgicas, né? Precisamos de um Vitinha no nosso time aí urgente e um novo centroavante aí para substituir o Pepeca, porque realmente o Pedro nas ausências dele fez falta, né? E como ele entrou no segundo tempo, como ele entrou bem, né? Entrou muito bem. É. Júnior, Mas você vê que ele, mesmo assim, estava no não, sacrifício, né? Sem tempo de bola, não dava para correr, né? Sim. Ô, Jean, limitado. pegando um ganchozinho aí nessa questão do Felipe Luiz, o Felipe Luiz é esperto, eu acho que ele vai. Não é só questão de ver o lado financeiro dele, mas pedir também algo diferente para preparação física e fisiológica dos atletas. Você vê que a gente tem bons jogadores, assim como o adversário nosso, o PSG, o Bayern, né, o Chelsea, mas a preparação deles é diferente da nossa. É incrível como os caras têm força. Você vê a dificuldade que tem alguns jogadores nossos de jogar no meio deles, cara. Eles são atropelados, né? Então, assim, a gente tem que atentar para isso. Não sei se é um trabalho de campo, se é um trabalho
de laboratório, né? Dizem academia, ser fechado, não sei. Só sei que, cara, são máquinas de jogar bola, é coisa de louco. E essa E deixar claro, né? é uma boa questão, Júnior, essa, porque assim, o Flamengo tem uma ótima fisiologia, na minha opinião, um departamento médico que recuperou muito rápido vários jogadores, tirando aqueles que tiveram uma lesão mais grave, né, que foi por trauma. Agora, a questão é, essa intensidade, ela nos falta por preparação ou ela é criada quando você joga mais jogos com adversários em alta intensidade? Acho que esse talvez pode ser um ponto, né? Então, é isso que eu falo. Eu acho que são duas coisas distintas. Eu vejo, por exemplo, o Arrascaeta. Você viu o nível de dificuldade que ele tem para jogar? E ele é um dos principais jogadores nossos. Como é que faz? E ele não conseguiu Do, Bra- jogar ontem. do Brasil, né? Nosso, né? Não, eu digo Do nosso ontem em Brasil. campo, né? É o melhor jogador do Brasil hoje, atuando. Das Então, Américas, eu diria, Das viu? Américas, né? Né? não, então, ele foi considerado o melhor jogador. Ok. Mas ontem teve jogadores nossos que conseguiu jogar e ele não. É isso que eu Sim, quero dizer. sim. Que tipo de preparação tem que ser feito para ele? Não sei. Você está entendendo? Estou querendo dizer tratar individual. Os caras, eles conseguem fazer uma cobertura de perda de bola com três jogadores. Eles É. aparecem juntos em todos os momentos. Você já viu isso? Que loucura. Eles cobrem muito mais área com menos jogadores do que a gente. Então, já estou querendo dizer que assim, o Flamengo não vai conseguir contratar jogadores europeus de alto nível na idade de 25, 26 anos. Você não consegue concorrer com os principais times, concorda? Uhum. Financeiramente. Então, Uhum. assim, você vai ter que fazer alguma coisa diferente e tem que ter, trabalhar essa parte física, essa parte fisiológica aí urgente, porque senão a gente vai trazer bons jogadores, vai chegar na hora do embate contra esses times, vai ter essa diferença. E aí a gente não vai conseguir romper. Eu É. penso, Júnior, eu até penso um monte de coisa aqui, ó. Para não se alongar também, porque senão mesmo conversa toda vez, né? Mas, ó, nós estamos em final de temporada. Talvez se fosse no meio do ano tivesse sido diferente. Nós tivemos 2 jogos para chegar onde nós chegamos agora nesse final das contas aqui, né? Bem ou mal, são 2 disputas. Eles jogaram um francês lá com time reserva. Nós não tivemos esse privilégio de fazer a mesma coisa aqui. Jogaram uma Champions também, Nós, né? exatamente. A gente joga cerca de quase 80 jogos no ano. O cara deve jogar 50 no ano. Assim, não dá, é diferente também. É muita diferença. Não, Bola, nós já não temos a bola dos caras. Não temos. Tudo bem. tudo São bem, jogadores mas é o que eu mais estou caros. falando. O É que nós vamos bom. ter que fazer com isso? É um trabalho físico. Não adianta. Hoje a gente não participa. É um E vai Ó, ser trabalho de toda vez. Se a realmente, gente falar planejamento que o disso, Marcelo está colocando também, né? De calendário de você às tem vezes jogar jeito. com time reserva em alguns jogos para poder ter descansado todo o Jean, time, né? é isso que você tá falando. Esse negócio de reserva, mas assim, nós teríamos que ter 2 times de verdade. Nós não temos 2 times. Nós não temos. Infelizmente, nós não temos. Para nível carioquinha, beleza. Olha lá, para um brasileiro de vez em quando, mas nós não temos 2 times. Se nós tivéssemos 2 times, eu ficaria quieto. Acho que dá para a gente fazer um ano bacana e apertar no final. Mas porque chega no final, a gente não tá com a perna mais, acabou a perna. É. Era nítido ontem que o Arrascaeta não tinha condições de jogo. Na hora que ele saiu, o time melhorou. Mas eu acho que ele não tinha condições de jogo, na minha opinião, não é porque ele estava cansado, é porque ele não conseguia acompanhar o ritmo da O partida, a ritmo. rotação, a É intensidade que foi tudo. colocada Ele Ele não já é não um, é ele não assim. é um jogador. Ele pegava a bola e queria postar a corrida. Não vai não conseguir. Não vai. vai correr, não Não corre. vai. Nem E o assim, Bruno Henrique estava ganhando na corrida, vai é, ganhar a Rascaeta. exato, o Cebolinha não conseguiu ganhar também, vocês viram ontem, ele teve um lance que ele tentou chegar primeiro, o cara só colocou as costas assim, fechou, É difícil. E jogou bem, hein? jogou E bem, jogou bem. Para mim, só o Lino que entrou um pouquinho abaixo de novo. né? Quem entrou, entrou muito bem. O Felipe Luiz mexeu muito bem. Muito bem. Ele armou o time muito bem. Me surpreendeu, como o Júnior falou, o De La Cruz, se ele jogasse assim, cara, com frequência, puxa vida, ele ia colocar o Pulgar no banco, viu? Você entende por que o De La Cruz muitas vezes entra de titular na seleção uruguai e o Rascaeta não? É,
É isso essa aí. intensidade dele que ele tem, né? Entendeu? É. Bom, meus É amigos, é exatamente. isso. A gente fica triste com o resultado de ontem, mas estamos felizes aí com a nossa jornada. Foi uma jornada belíssima. Mais uma vez, obrigado aí a tudo, ó, todo o departamento de futebol do Flamengo, de marketing, toda a diretoria, presidência. Foi um ano fantástico e especialmente um obrigado, ó, para a nação rubro-negra. Que torcida, hein? Recorde de público, recorde como é que fala? De Renda. rendas, de Engajamento, engajamento, tudo. Foi venda de assim, camisa, o time, é a absurdo. torcida não soltou a mão do time em nenhum momento, nem nas derrotas duras que a gente teve, e a recompensa veio com essa quantidade de títulos que a gente ganhou. Estou muito feliz. Fechou? É isso aí. Valeu, Jean. Continuem aí Valeu, Beleza. nos seguindo no Instagram, A gente acompanhando se a encontra no gente. próximo programa. A gente se encontra. Não deixem de curtir, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, certo? É isso aí. Bom, Com valeu, prazer. menino. Um abraço. Se cuida aí, Marcelão. prazer. Vou falar um negocinho para terminar aqui, Jean. Fala aí. Vai, Fiquei Mengão. muito feliz de ter encontrado aqui o pessoal da Flamengo TV. Corri alguns quilômetros, metrôs e tudo mais, na hora que o Jean avisou, estão no bar tal aí em Doha. Fui até lá, tirei foto com o pessoal, muitos deles receptivos, ou todos eles, e foi uma experiência incrível aqui. Obrigadão, um abraço. Um abraço. Valeu.